Olá, está no ar o programa Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade, um membro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, sob o registro 455. Eu sou a Valda Aguiar e você está mais do que convidado a estar conosco nesses momentos de fé, de esclarecimento e, por que não, consolo, através da nossa programação. Nós estamos agora falando em uma sequência de temas, de programas, com o assunto depressão. No programa anterior, parte 1, nós falávamos sobre o que é depressão. No finalzinho do programa, se você não assistiu, vá lá no nosso canal no YouTube, o canal Amigos da Caridade, e procure por este título a primeira parte do programa com este mesmo grupo: Marcelo Costa, Marcelo Franz Costa, Rudney Moscarelli Filho. Você vai encontrar o finalzinho daquele programa, da primeira parte. Nós falávamos sobre as consequências de se levar mais em conta a vida material que a vida espiritual e o quanto isso influencia para apresentar-se um quadro depressivo. Agora, neste momento, nós vamos falar ainda sobre depressão, nessa continuidade, sobre a importância do sentimento de perda, para que nós possamos aprender a lidar com este caso de depressão. O sentimento de perda é uma das causas mais frequentes da depressão. Então, se eu perco a saúde, se eu me acometo de uma doença, algo que me tira aquele estado saudável, isso me causa dor. A perda de objetos, aquele que vive muito pelo material, ele gasta muita energia dele, muito tempo dele para conquistar objetos. Só que objeto, como nós falamos num programa anterior, qualquer um pode tirar da gente. Tu pode perder, ele pode parar de funcionar, ou qualquer outro. Neste caso mesmo se estende a quem tem uma grande fortuna e perde tudo. Perde tudo. Ele é apegado àquilo ali. Só que isso é fugaz, é passageiro. E o status social. Hoje a nossa sociedade ela se baseia muito no que os outros acham que eu sou e não no que eu acho que eu sou. O comentário que fizemos no programa passado da questão da vara, né? A taquara que fica balançando, nos preocupamos conforme o vento, desculpa. Ficamos dependendo do que está à nossa volta, do que os outros pensam da gente. A morte de pessoas queridas, isso realmente é muito difícil, né? Tendo uma base, um conhecimento da vida espiritual, isso já te dá um maior conforto. Não vai eliminar a dor, porque saudade a gente tem, não tem como, mas isso vai te dar uma esperança de saber que futuramente tu pode se reencontrar com ele. E tu vai se reencontrar com ele. O tempo, aí depende dos dois. De como os dois vivem as suas vidas, de como eles valorizaram a espiritualidade, a vivência, em auxiliar o próximo, o amor, como diz João, né? João Evangelista. Deus é amor. Quem não conhece o amor não conhece a Deus. O amor é união, é fraternidade, questão de irmandade, de convivermos juntos, auxiliarmos na dor de um, na alegria do outro, também ficarmos alegres pela alegria do outro e auxiliar aqueles que estão tristes, né? Também, por não entenderem, tentar consolar. Os filhos que partem, comentamos, né? Daqueles que partem, realmente o filho, nesse caso, muitas pessoas acham algo incoerente por ser novo e conhecendo, tendo essa base espiritual, ele já vai entender o que aconteceu. Isso traz esse consolo. E quando não se tem a base espiritual, contesta-se a justiça divina, né? Poxa, levasse a mim, deixasse o meu filho, né? E aí vem a depressão, o sofrimento. É uma constante luta contra algo que tu não pode lutar. Da forma natural, que seria natural, né? Mais aceitável, que é os mais velhos partirem antes, nós já encontramos muitos filhos, muitos netos em depressão, que entram em depressão legítima
por conta dessas perdas, dessa partida, porque entendem isso como perda. Você vai falar sobre isso também, não vou antecipar o assunto, mas sentem-se... Aqui na Casa Espírita nós atendemos diversas pessoas, no mínimo uma vez por mês tem alguém que chega a essa casa porque está muito triste, não afirmamos que seja depressão, mas porque está muito triste há 2 anos. Há 3 anos, desde a partida, o retorno à espiritualidade de um dos seus entes queridos. E mais velho que ele, ou seja, é mais ou menos aceitável e esperado, que dirá para aquele que vê o seu filho partir, o seu sobrinho, aquele jovem da família. É mais difícil de aceitar quando não se tem uma base espiritual, né? Também eles entram em depressão, né? Pelo fato de perder o emprego, né? Vemos muitos casos, normalmente de mães, às vezes elas necessitam do emprego para poder sustentar os filhos. E ver o sofrimento delas de deixar os seus filhos em casa para ir trabalhar. E outras que, pelo fato da materialidade, que deixam os seus filhos não precisando, né? E tem essa dificuldade, né? E a questão do emprego, vemos muitas separações, muitos divórcios. Valorizar mais aquilo que é fugaz. O momento em que deveríamos, nós os casais, estarmos mais unidos, que é num momento de fragilidade do outro, né? De estar ou a esposa ou o esposo sem um trabalho, sem aquela base apenas material, financeira da união, da constituição familiar, seria um momento de maior união, e por vezes nós nos perdemos por não sabermos lidar com essas situações. Isso é muito comum o plano é disso, né? Nós não é nenhum, de forma alguma, uma forma de condenar ou de julgar quem quer que seja que passe por situações, porque só quem passa pelas situações é capaz de definir o que sente nesses determinados momentos, né? E até as experiências, o resultado daquilo vai trazer novos horizontes para ela. Porque essa dor vai fazer ela pensar melhor, diferente da forma que ela pensava. Um exemplo, eu trabalhava no passado, no emprego, viajava muito. Graças à minha esposa, que lutou muito para que eu saísse desse emprego, e toda a situação que ocorreu, a gente fica com os olhos fechados para a família. A gente fica pensando, a máxima que a gente usa: estou pensando no futuro dos meus filhos, mas o futuro dos teus filhos é tudo lá deles. É tu ensinando o que tu aprendeu, dando o teu melhor para eles. E não dinheiro. O dinheiro é uma consequência, eles vão precisar, mas eles também vão ter forças. Se eles tiverem um pai presente, uma mãe presente, auxiliando, eles vão ter forças para eles conquistarem aquilo que é deles próprio. A questão financeira. E o exemplo, né, que vem de casa. Olha, todos nós podemos correr atrás. E tem aquela questão, né? Um tempo o Celso comentou, o nosso colega, nosso presidente da casa, comentou que a palavra, ela direciona, mas o exemplo arrasta. Isso é fantástico mesmo. Tu pode falar o que for, mas se o teu exemplo não condiz com o que tu fala, é o exemplo que vai ser seguido. É o exemplo que vai ser seguido. Que sejam bons, cada vez melhores exemplos os nossos, né? Mas tudo isso também, em relação a essas perdas, né? Esses exemplos de perda que podem conduzir algumas pessoas à depressão, tudo isso também tem uma causa chamada apego, né? Com certeza. A primeira coisa, quando falamos sobre apego, vem o sentimento de posse, né? O ser humano, geralmente, ele sempre busca algo, né? Para se sentir completo, se sentir feliz, né? Eu quero ter aquele carro, aquele celular moderno, aquela casa, né? Como se dependesse daquilo para minha felicidade, para me sentir completo, né? E a questão da posse também se estende a pessoas, não só objetos, né? Eu preciso
ter aquela pessoa comigo de qualquer jeito, senão, né, a gente não vê tantas tragédias aí, né, porque as pessoas não aceitam a separação, né, que a pessoa te deixe, que fique com outro, né, tem tantas tragédias, né, e outras causas do apego, né, a fragilidade humana, dependência, né, preciso sempre buscar algo para me sentir completo, insegurança, materialismo, né, o mal que aflige a humanidade, né, e nos afasta tanto da vida espiritual, né, sempre buscando mais medos, né, dúvidas, orgulho, egoísmo, tudo isso são causas, né, do apego. Falaste agora, no finalzinho, alguns exemplos que não tem como nós não nos remetermos à base espírita, né, às obras básicas. O Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra publicada por Allan Kardec, muitas pessoas temem só pelo título, aqueles que não conhecem, né? Quem é do meio está acostumado. Mas, nossa, o Livro dos Espíritos, eu não vou ler isso. É um livro de perguntas e respostas, como qualquer outro, mas que tem todas as respostas que nós buscamos. E, em determinado momento, este que organizou a doutrina espírita, Allan Kardec, pergunta aos benfeitores espirituais, dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical? E aí foi o que o Marcelo citou bem no finalzinho da listagem dele das causas do apego, o egoísmo. É a resposta dos benfeitores. Rude, nós podemos falar um pouquinho sobre o egoísmo? Claro. Segundo o Livro dos Espíritos, né, o capítulo 12, vai nos trazer a seguinte passagem. O egoísmo dele deriva. Todo mal nele está. Todo mal nele está. Ele é a verdadeira chaga da sociedade. Esse deriva. Primeiro vamos entender o egoísmo, né? Ego mais ismo, né? Trazendo ego, o eu, o ismo, o culto do eu, dele vem tudo. O deriva, nós temos um caminho reto, uma linha a traçar. O deriva é no barco aquilo que controla o barco para ele ir reto, na verdade para ele contornar, né? Então dele deriva. Então, o egoísmo nos tira do caminho reto. Isso que eu quero trazer. Nós queremos trazer, nos tira desse caminho reto. Então ele se torna a chaga, a doença da sociedade. Porque na verdade quando tu tem essa questão do ego, tu não consegue viver em sociedade. Porque sociedade é aquilo que nós trouxemos, é auxiliar. Até consegue, mas vem com aquelas frases feitas, não, eu vivo bem, as pessoas é que me irritam, né? Consegue, é dessa forma que conseguem viver. É, dessa forma. E aí traz o seguinte, neutraliza todas as qualidades. Ele tem, a pessoa tem várias, nós temos N qualidades. Quanto mais introjetarmos, mais meditarmos no nosso eu, agora o eu não do egoísmo, não do culto do eu, mas pararmos para nos analisar e não analisar os outros, perdemos tempo, né? Às vezes procurando defeito nos outros, mas tu quer procurar defeito, procura aí dentro, tu vai achar bastante. Procura dentro de si que tu vai achar bastante. Levamos a encarnação toda listando e é difícil. E nós não somos diferentes um do outro. O que tu enxerga no outro, tu tens. Não te preocupa com o outro, preocupa em alinhar os teus defeitos. Eu saio e falo assim, mas fulano é muito invejoso. É porque eu sou uma invejosa e eu conheço a inveja. E é por isso que eu identifico a inveja no outro. A gente vê isso muito nas crianças, né? A criança, ela é tão inocente que certas coisas a gente olha, mas como é que ela não percebe? Sim, ela não tem essa maldade, ela não conheceu isso ainda. A gente fala em maldade, mas ela não... É um termo correto de falar. Não tem esse conhecimento ainda, nessa existência ainda é muito pequenininho, o cérebro físico ainda se formando, não tem essa percepção. Para ela é tudo natural, tudo decorrência do que está acontecendo. Ela não vai ficar analisando. E aí isso, o Livro dos Espíritos nos mostra que é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. No próprio livro, comentamos no programa passado, né? Na primeira parte, Depressão, Isaías Claro, ele traz assim, não deve a criatura desconsiderar seus deveres perante o corpo. Porque muitas pessoas entram nessa questão da espiritualidade e interpretam o que Jesus traz como um desprezo do corpo,
desprezo dos seus deveres. Muito pelo contrário. Jesus, quando perguntaram a ele o que deveria ser feito com o dinheiro, que foram, claro, lógico, foram perguntar a ele uma forma duplo sentido, né? O que se fazia, se dava o dinheiro a César dos tributos ou não, o que ele fala? Dá a César o que é de César. Ele não contraria a lei. Porque se ele aceitou tudo que aconteceu com ele, Deus escolheu aqueles que estão lá à frente, porque era necessário que ele estivesse à frente. E Jesus entendia isso perfeitamente. E mostrou para nós com um exemplo como nós devemos fazer. E aliás, era colocado em todos os instantes, era colocado à prova, né? Todos os instantes. E se o nosso país passa por que passa, é necessário. É necessário que a gente compreenda o que está se passando. E não combater com palavras, com perda de tempo nesse ponto, né? E traz ainda o Isaías, claro. Todavia, desprezar os interesses espirituais e eternos lhe acarretará perturbação íntima e destruturação emocional. E diante de tudo que o Marcelo trouxe antes e tu veio a completar falando sobre o egoísmo, nós podemos perceber então que a depressão, as maiores dificuldades que nós encontramos estão ligadas ao ressentimento e à dificuldade de perdoar, né? O que nós poderíamos falar sobre o perdão? Bom, com relação Desculpa te interromper, nós vamos fazer um pequeno intervalo, falamos sobre isso. Você quer saber o que nós podemos falar sobre a capacidade de perdoar e como isso pode nos auxiliar a enfrentar a depressão? Continue conosco após o intervalo. Lembrando que esse programa ficará disponível no nosso canal Amigos da Caridade, o canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, porque sempre que houver um novo vídeo, você pode ser notificado. Você vai ser notificado e pode ir lá e buscar todas das diversas temáticas que nós temos, alguma que lhe agrade, que você queira assistir novamente. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Estamos de volta com o programa Terceira Revelação, falando sobre o que é depressão. E no bloco anterior nós estávamos falando sobre os ressentimentos, a dificuldade de conceder o perdão. E nós vamos falar agora sobre a capacidade de perdoar. O que nós podemos enumerar, Marcelo? Bom, sobre a capacidade de perdoar, a gente pode dividir em 3 grupos, né? Primeiro são aqueles que nunca perdoam, que é praticamente a maioria de nós, né? Hoje eu briguei com a Valda e
não perdoa, volta, não quero mais saber, cortamos a relação, né? Não tem volta. O segundo grupo já são aqueles que não conseguem perdoar na hora, mas depois de um tempo Vão digerindo a vão ideia. digerindo e vão esquecendo, né? Tive uma discussão com a Valda, mas hoje eu tô zangado, mas amanhã já passou, já tá tudo bem, né? Que também, né, envolve ainda a maioria das pessoas, né? E o terceiro grupo, né, que são aqueles que perdoam, né? Que é o mais difícil, o mais raro hoje em dia, né? De se ver. Então, por que tem tanta dificuldade, existe tanta dificuldade para perdoar, né? Nós sempre citamos um autor que ele é muito simples, muito claro nas suas palavras, nos seus livros, são muito bem organizados e de fácil leitura, que é Richard Simonetti. Tem um livro chamado 70 vezes 7, que obviamente, remetendo à citação atribuída a Jesus, perdoar 70 vezes, 7 vezes, tantas vezes quantas forem necessárias, e que ele fala sobre diversos tipos de perdão. Fica mais uma dica de leitura para os nossos telespectadores. Emmanuel, o autor espiritual Emmanuel, que foi mentor espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, enquanto encarnado aqui na Terra, que trouxe diversos livros através da psicografia desse médium, Emmanuel diz que o perdão sincero é filho espontâneo do amor. E já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que fala sobre o perdão, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 9, nós vamos encontrar que, portanto, o perdão estará na dependência do amor. Continuando o que Emmanuel nos fala, carimbando o que Emmanuel nos fala, que vem nos falar isso bem depois do Evangelho segundo o Espiritismo ter sido publicado, obviamente, mas para afirmar bem isso, ele vai estar, o perdão está na dependência direta do amor. Quem ainda não ama, como é que vai perdoar? Essa é a questão que nós nos colocamos e o porquê de tanta dificuldade de conceder o perdão. É necessário que nós exercitemos o amor a nós mesmos, o amor ao próximo, amar indistintamente, sem tantos julgamentos que nós fazemos todos os dias, estamos sempre julgando o próximo, né? E eu acho que, só para complementar, né, a questão da tolerância, né? Como falou, a gente sempre procura pensar no nosso lado, né? Não no outro, né? A gente vai discutir com alguém, sempre a gente pensa no nosso lado, né? Justamente a gente vai se parar para colocar no lugar do outro. Ah, hoje a pessoa chegou, não me deu bom dia, né? Mas já fica pensando que a pessoa é assim, né? Não, mas tenta entender, né? Por que ela não me deu bom dia? De repente aconteceu alguma coisa, né? Que ela não tá bem hoje, né? Então a questão de sempre de ceder, de se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que isso aí falta muito para as pessoas hoje em dia, né? Eu sou orgulhoso, é como eu penso, como eu acho que as coisas, né? A tolerância é um bom início, né, Marcelo e Rude? E é um exercício diário, né? Na verdade, isso é um exercício, não é de um dia para o outro que a pessoa vai mudar. Né? Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente estava falando, né, que quem não ama dificilmente vai conseguir perdoar, né? Se eu não amo, como é que eu vou perdoar? Então, como eu posso desenvolver esse amor? O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 9 do capítulo 11, perdão, nós citamos como capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 11, amai os vossos inimigos, item 9. E o amor estará na dependência do desenvolvimento da moralidade e da inteligência. Então, conforme eu vou me desenvolvendo moralmente, como o Rude falou, cultivando mais, não sei se conhece as palavras, mas cultivando mais as minhas qualidades, as minhas virtudes, colocando isso em prática e desenvolvendo, obviamente, a inteligência para tentar entender tudo isso conceitualmente e na prática, eu vou conseguindo desenvolver o amor. A ideia é que todos nós nos amemos uns aos outros, como nos orientou Jesus, mas ainda temos as nossas dificuldades que começam, como o Marcelo falou, pela tolerância. A gente não tolera muita coisa. O intransigente dentro de nós não tolera boa parte das coisas e das pessoas. E falamos sobre esse não perdoar, né? Isso está muito ligado ao sentir novamente aquelas mesmas coisas, ao ressentimento. Qual seria então o perfil do ressentido? Trazendo também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 9, o ressentimento permite-se influenciar
o ressentido, perdão, permite-se influenciar, né? Pela ignorância ou maldade alheia. Muitas ocasiões vemos uma pessoa escrevendo, ela escreve meio torta e vem uma pessoa assim, fulano, porque tu escreve assim, todo torto? E aquilo ali começa a incomodar ele. São coisas fúteis. Sim. Né? Se for observar, são coisas fúteis. Irrelevantes. Mas chega um ponto que começa a incomodar tanto essa pessoa que ela começa a criar um sentimento e fica remoendo aquele sentimento de contradição, porque ela sente-se contrariada por aquela pessoa, mas não é. A pessoa tem o jeito dela, ninguém tem que ter o seu jeito. Às vezes eu quero que o Rúdio fale como eu, que o Marcelo escreva como eu, e eles também desejam a mesma coisa de mim, né? E aí a gente vai dificultando as relações por coisas tão irrelevantes, tão pequenas no dia a dia, que há que se levar em consideração o que eu sinto por aquelas pessoas que estão à minha volta, né? Será que vale a pena eu ficar me incomodando, me sentindo contrariado sempre quando as pessoas realizam as coisas de determinada forma? Criando aversões por vezes, né? E traz ainda, revolta-se contra pessoas e situações, como comentamos, que não correspondem às suas expectativas. Tortura-se pela ocorrência infeliz. Tudo aquilo que acontece, que não está de acordo com o que ele previu, ele se tortura, ele se martiriza. Fixa o quadro na mente, monoideísmo, comentamos no outro programa, realimentando a mágoa. Então, às vezes, a pessoa está escrevendo, comentamos do escrever de lado, mas vamos comentar lá uma coisa comum, a comida, né? Tem pessoas que gostam do arroz com mais molhado, outros com arroz mais sequinho, outros com arroz mais cru. Isso incomoda algumas pessoas. Mas por que tu come? A alimentação, nós vamos ver vários casos assim. Isso aqui é só uma advertência que a gente comenta. Não é algo impositivo. É um alerta, que nem o sinal amarelo. O sinal amarelo está dizendo, está alertando que vai fechar. Isso é só uma advertência, te observa, procura esse pontinho em ti e vê se tu não tem. E se tu tiver interesse de modificar, a gente está aqui para auxiliar, né, assim, a te mostrar, eu nunca observei isso. Nunca observei essa situação. Então não é. A doutrina espírita não é impositiva. Ela é um alerta, ela é um guia. Aponta caminhos, a gente segue se quer, se convém, né? Sim, se tu quer, tu tem livre-arbítrio. Só que ninguém quer, nós aqui, não queremos ver ninguém sofrendo. Se a gente sabe, conhece, a gente vai querer trazer. Mas nem sempre todos estão... Nem sempre todos, e não sabemos tudo também. Então, aí, quando tu vê essa situação, a pessoa se magoa. E aí, às vezes, tu fala, e dependendo do tom de voz que tu usa, a outra pessoa redarga e com agressividade. De repente, não tá num dia bom, como o Marcelo comentou, né? Tu não sabe o que passou ou não deu bom dia ou não, né? E aí ela se fecha, se encasula, fica com aquela monoideísmo, aquela ideia, se magoa e continua se magoando. Ela perde a capacidade de raciocinar e perceber que existe outra pessoa do lado dela que tem uma vida, que tem as suas dificuldades, que também tem sentimentos, e acaba por esquecer o egoísmo, que nós trouxemos né? Nós trouxemos o que o Espiritismo nos traz, né? Essa questão do egoísmo. E aí, as consequências. O ressentimento, como força destrutiva, acaba agredindo e ferindo aquele que dela se alimenta. Se eu emito aquele sentimento, ele vem de mim primeiramente. Então, quem ele vai afetar primeiro? Eu. Não vai afetar o outro primeiro que está longe. Assim, eu trabalhava um tempo atrás com radiação. Nós fazíamos radiografia radiografia em tubulações. Então, a primeira coisa que nós aprendíamos em relação a cálculo, que a radiação ela sai primeiro dali e ela vai se expandindo. Só que aonde ela está maior é onde ela saiu. E conforme isso eles chamam de proporcionalmente, a distância proporcionalmente inversamente proporcional à energia. Então, da onde ela saiu
ela vai perdendo energia. Então, tu tá emitindo aquele sentimento, é em ti que vai ser as primeiras e mais fortes impressões. Tanto é que tem pessoas que, quando se irritam, eu chego até o estágio de desmaiar, passar mal. Tal a intensidade desse ressentimento. O ódio, o rancor. É a mesma coisa que eu querer que tu morra e eu tomar o veneno. Veneno, é verdade. Não tem lógica, eu estou me envenenando meus sentimentos, os meus pensamentos, eu fico cultivando aquelas ideias e pensando porque eu vou falar isso pro fulano, porque ele tem que saber, porque essa é a minha verdade. E voltamos ao ponto que tu falava sobre o egoísmo. O que eu acho, o que eu sinto tem que prevalecer. Nós falamos bastante sobre desenvolvimento de moralidade para auxiliar. Não estamos falando que quem tem depressão é imoral. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Todos nós, encarnados aqui na Terra, somos doentes morais. Todos nós. Os que passam por mais dificuldades, os que passam por menos dificuldades. Todos nós temos que promover em nós um reerguimento moral, um crescimento moral. Mas a entender que nós necessitamos desse crescimento moral auxilia no tratamento da depressão, a nós sairmos, nos desvencilharmos dessas teias depressivas. Em Espiritismo, nós sabemos que as leis morais são leis divinas que regem as relações da criatura com Deus, consigo mesma, com os seus semelhantes. Onde estão escritas essas leis de Deus? Bom, novamente citando Isaías, claro, né, na obra Depressão, e também no Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 1. Onde está escritas as leis de Deus? Na consciência de cada um. Né? Porque a nossa consciência, né, é que nos move, né? Nos traz o discernimento do bem e do mal, do que é certo e errado, né? Nos comete ao arrependimento, à reparação, né? Ela que nos traz, reflete o nosso interior, né? Então, as leis divinas estão na nossa consciência. Então, a gente sabe quando é. O erro e o sentimento de culpa também prejudicam, não? Sim. Quando erramos, a consciência acusa, né? Nesse ponto da questão da consciência, é aquela questão da observação, da reflexão, da meditação. Que às vezes muitas pessoas vão comentar, mas eu não tenho isso. Não parou para observar ainda. Não parou para relaxar e se observar. Porque ainda consciência interna não é externo, né? Então, quando erramos, a consciência acusa e começamos a sofrer. Primeiro, alerta, o sofrimento. E a gente começa a sofrer por causa do que o Marcelo falou. Porque a gente tem as leis de Deus inscritas na nossa consciência. A lei é a consciência. O sofrimento é do choque do que nós sabemos e trazemos intimamente e aquilo que nós fizemos em oposição. A lei, né? A lei. Percebemos que o sofrimento é consequência da nossa atitude infeliz. Então, quando paramos para observar, refletimos, não nos deixamos entrar nesse estado de depressão que não nos permite, ou nesse estado de rebeldia, porque a depressão vai ser a consequência da rebeldia, né? Do egoísmo, da rebeldia. Não nos permitimos, nos controlamos, acende o alerta lá, opa. Então nos deixamos entrar nesse estágio e a gente já começa a conseguir refazer os passos para chegar à causa. Os efeitos, a gente está sofrendo os efeitos, ela refaz os efeitos para ver a causa, que ali vai te auxiliar. E a consequência da nossa atitude, por vezes, surge o arrependimento. O arrependimento é o lado positivo em relação à culpa. O arrependimento é quando tu percebe e toma a atitude de reparar. A culpa, ela te imobiliza. A culpa já é o processo da depressão, porque ela vai te imobilizar, ela vai te impedir, ela vai te levar no monoteísmo, na ideia fixa. A culpa nos aprisiona. Nos aprisiona. Somos prisioneiros, somos escravos desse sentimento da culpa. E a questão do sofrimento é necessária a reparação.
né? Com um trabalho de melhora íntima, que é esse processo, estudar, buscar leituras saudáveis, que te eleve o espírito, que te faça te reconhecer, te trazer algo melhor, um bom conhecimento, uma boa palavra, uma religião que traga coisas positivas, né? A religião ou algum amigo que te traga algo que te complete, que te traz aquele conforto. E aí nós temos a questão, mas se nós entregarmos ao remorso, a culpa, ficar remoendo ao sentimento, perdemos o efeito educativo. Porque não estamos abertos a escutar, estamos abertos só a ser ativo, ou a ser passivo nesse caso, porque somos passivos da depressão, daquele sentimento, e não tomamos a atitude de o bem é sempre ativo, né? Trazendo o mal como ignorância, ele vai se tornar sempre aquilo que imobiliza, que nos para. Então aí começa a instalação da depressão nesses casos, né? E como acontece isso? Com tudo o que foi falado há pouco ainda, as vibrações dos nossos pensamentos, sentimentos, aspirações, defeitos, vícios, atraem e permitem a aproximação de espíritos que sintonizam conosco. Que aí nós aliamos ao quadro depressivo um quadro obsessivo no entendimento espírita. Sabemos que o entendimento psicológico e psiquiátrico de obsessão é outro, não de nenhuma forma contradiz, mas a explicação técnica para a obsessão nos moldes médicos é diferente do que nós entendemos como obsessão em doutrina espírita, que é a ação persistente de um espírito mau sobre outro. Ou seja, os espíritos nos influenciam os nossos pensamentos desde que a gente os atraia e permita a sua aproximação através do nosso pensamento, da nossa vibração, da forma como afinizamos, do tipo de pensamento com o qual nós nos afinizamos e atraímos aqueles espíritos da mesma forma. Nessa questão da obsessão, a definição genérica de obsessão, né, é a ação persistente de um espírito mal exerce sobre uma pessoa, né? Uhum. Só para falamos, né, dessa questão. E isso se baseia na semelhança da sintonia moral. Ou seja, não é uma sintonia material, não é a aparência que eu tenho, não é o que eu visto, enfim, não tem nada a ver com a materialidade. Não é o emprego que eu tenho, a função que eu exerço, não tem nada a ver com isso. É como eu me projeto moralmente. Portanto, nós podemos ser influenciados e a nossa conduta pode ser modificada pelas sugestões dos espíritos bons ou maus. Aí vai depender do que eu estou sentindo, quais são os meus pensamentos e com quais espíritos eu estou me sintonizando. Nós sabemos que aqui entre nós encarnados há milhares de espíritos desencarnados e que para todos... mas eu não acredito. Acreditando ou não, eles existem. Os espíritos, nós, quando desencarnarmos e não nos encaminharmos, estaremos vagando. Não soubermos da nossa condição de espírito imortal, estaremos vagando entre os encarnados. Essa é uma das possibilidades. Quando encaminhados, podemos já, não na nossa condição atual de espíritos ainda em aprendizado e que erram muito, mas muitos já conseguem alcançar outras esferas, ter um entendimento maior e serem auxiliares. Essa condição dos espíritos bons que vêm nos auxiliar. E quando nós procuramos mudar nosso padrão mental, mudar nossa vibração, os nossos pensamentos e tentar atitudes também, a nossa prática, nós vamos atrair para o nosso lado bons espíritos, espíritos amigos, que vão nos incutir, nos sugestionar bons pensamentos. Quando, do contrário, pensamos só em coisas ruins, em vingança, em ressentimento, nas mágoas, no egoísmo, no não perdão, tudo que citamos aqui, nós vamos atrair espíritos que sintonizam na mesma faixa e não vão ser eles
nossos algozes. Eles não vão nos fazer produzir aqueles efeitos, eles vão potencializar o que nós já gostamos de fazer. Bem, lembrando que nós aqui da Associação Espírita Caridade, Marcelo, Franz, Rude Moscarelli, Valda Guiar, nós não somos especialistas de nenhuma área médica, menos ainda da psiquiatria, não somos psicólogos, apenas pessoas de boa vontade que estudam espiritismo. E é com esta base, não fugindo da base científica que maravilhosamente existe para nos auxiliar o entendimento. Graças a Deus, essas áreas existem para auxiliar os nossos irmãos do ponto de vista material também, mas entendemos que a depressão, por ser uma doença da alma, ela deve ser tratada, sendo do espírito, com o lado espiritual e com a questão material. Jamais abandonar um tratamento material, ou por vezes até com medicamentos e acompanhamento com os profissionais da área, porque eu melhorei indo na casa espírita, né? Isso é que nós não podemos fazer de forma alguma. Lamentamos se de alguma forma nos equivocamos nos nossos comentários, não é a nossa intenção. A intenção é, como dissemos, não somos especialistas, é não aprofundar demais o que não sabemos, apenas trazer reflexões sobre aquilo que entendemos de acordo com a doutrina espírita, que tanto nos esclarece e nos consola. Bem, o nosso programa já está chegando ao fim. Queremos agradecer a presença dos nossos irmãos Rudney Moscarelli Filho, muito obrigada. Marcelo Franz Costa, muito obrigada. E a você, nosso amigo telespectador, que nos acompanha neste momento na live no Facebook, ou que está nos acompanhando já após no canal Amigos da Caridade, nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre que houver um vídeo novo você ser notificado. E também pode buscar no nosso canal no YouTube vídeos que sejam do seu interesse, as temáticas estão todas expostas na descrição. Muito obrigada a todos pela companhia e continuemos na paz do Cristo.